Salve, gurizada! Belezinha? Então vamos de volta aos nossos conteúdos de história, né, gente? Enfim, bem-vindos ao terceiro trimestre, né? Enfim, agora a gente entra no nosso último trimestre e dessa vez a gente vai ter um trimestre dedicado às questões da história do Brasil. Pois então, desde o começo do ano a gente tem trabalhando uma série de transformações que começam no século XVIII e vem até o final do século XIX. A gente trabalhou essas questões no continente europeu, a gente trabalhou essas questões no continente americano em geral, e agora a gente vai trabalhar essas mesmas questões, essas mesmas transformações aqui no Brasil. A gente já começou a fazer isso, na verdade, né? A gente já começou a fazer esse trabalho de Brasil, mas a gente agora vai detalhar e vai ficar o resto do ano trabalhando com isso, contextualizando o Brasil dentro desse nosso, dentro desse período temporal, que é o nosso período do segundo ano, né, que é o período do século XIX. Meus queridos, minhas queridas, vale lembrar, né, gente, por onde nós deixamos o Brasil. Né? Antes da gente fazer as nossas provas, a gente trabalhou o processo de independência do Brasil. E a gente viu que o processo de independência do Brasil ele foi um pouco diferente dos processos da América Latina em geral. E por quê? Justamente por causa que a ruptura ela foi um pouco mais suave. Quem promoveu, quem encabeçou o processo de independência do Brasil foi o herdeiro do trono de Portugal, foi Dom Pedro I. Né? Dom Pedro, que era filho de Dom João, que era herdeiro de Dom João, foi ele que puxou o processo, foi ele que se fez chefe de Estado aqui no Brasil e que encabeçou essa mudança. O que faz com que a gente possa dizer que o processo de independência do Brasil, dentro do contexto dos processos da América do Sul, e eles estão todos mais ou menos na mesma época, o processo do Brasil, ele é, sem dúvida, o mais conservador de todos eles. Os processos da América Latina tinham uma ideia de estarem rompendo com o antigo regime, e o processo do Brasil, ele de certa forma, é uma sequência de antigo regime. Então, essa independência que muda, não mudando, essa independência que conserva, que mantém as questões, ela várias vezes já foi assunto até, até de charges aí. A gente falou um pouco sobre a questão da participação popular na independência, quando eu mostrei o quadro para vocês, né, do Independência ou Morte, e a gente falou do, do senhor aquele que fica ali embaixo, no cantinho do quadro, né, e que eu disse para vocês, do tropeiro de gado, voltou a palavra, né? E eu disse para vocês que ele representava o povo, meio olhando o que estava acontecendo, né? Essas duas outras charges aqui, elas também falam um pouco disso. Né? Vocês vejam, essa primeira aqui do lado, o que que ela diz? Né? A gente tem dois personagens comemorando, e vocês reparem nas roupas deles, eles usam roupas ajeitadas, né? Viva a independência! E aí do lado a gente tem a criança e a mãe, um pouco mais simples. A criança pergunta: o que que é isso, mãe? E ela diz: ah, deve ser um novo produto inglês, porque o Brasil estava sendo invadido por produtos ingleses, né? A gente falou sobre isso, né, nas últimas aulas. A independência ela vem com a consolidação do domínio inglês na economia brasileira. E essa outra charge aqui de baixo, ela mostra a não mudança nas estruturas sociais, né? Quem a gente tem representados ali? Os escravizados. A gente tem as populações escravizadas, e aí um deles comenta: puxa vida, depois da independência nossa vida melhorou um bocado. E a gente olha para eles e a vida deles está na mesma situação que sempre esteve, né? Então o comentário é meio irônico, assim. Enfim, a independência para as camadas populares, para os escravizados, que são grande parte da população, ela não mudou grandes coisas no seu dia a dia. O que que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, o Brasil está na mão de Dom Pedro I. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ele vai ter que enfim construir o Estado. E essa não é uma missão para a qual ele estivesse talvez muito habilitado. Né? Por que que eu digo isso? Digo isso pelo seguinte, né, gente? Se nós pegarmos o melhor goleiro do mundo e colocar ele a jogar de centroavante, ele não vai bem. Então, não quero dizer que Dom Pedro não fosse uma pessoa capaz, mas naquele momento, naquele lugar, talvez ele não fosse o mais recomendado. Dom Pedro I é um cara que ele saiu de Portugal com 10 anos, né, ele veio com Dom João naquela correria da família real para o Brasil e cresceu no Brasil
sendo um nobre, um príncipe herdeiro, com todos os sobrenomes europeus possíveis, tendo zero de estrutura para educá-lo aqui nessa situação. Como assim? Os soberanos europeus, eles passam por toda uma questão de educação, toda uma questão de erudição, para prepará-los para o trono brasileiro. Para o brasileiro, não, para o trono que eles forem ocupar. Não poderia ser, inclusive, brasileiro, mas enfim, para o trono que eles forem ocupar. Dom Pedro não passou por nada disso. Né? Dom Pedro tem 24 anos, ele é jovem, então, para a época, é bastante jovem e ele não tem que governar um país, ele tem que criar um país. Não existe Brasil. E o Dom Pedro, ele tem um temperamento muito indócil, assim. Ele é um cara muito impulsivo. Ele é uma pessoa muito, muito dos impulsos, né? Seja na questão da vida pessoal, nos arrobos amorosos pelos quais ele é conhecido, seja mesmo nas questões políticas. É do meu jeito, senão eu não quero, né? Enfim, difícil. Né? Ele se saiu bem em outras questões. Ele fez a independência do Brasil e em questões da vida dele, depois que a gente vai conversar, também se deu muito bem, mas nesse momento a coisa foi muito complicada. Tem que se discutir que país será o Brasil. Tem que se construir o Estado brasileiro. Isso é uma coisa complicada de se fazer, porque a gente tem um verdadeiro balaio de gatos dentro do Brasil. Tem muitos interesses geográficos, econômicos diferentes e todos eles esperando serem atendidos. Todos eles querendo ser atendidos nesse momento. Para dificultar um pouco mais a vida do Dom Pedro I, o Brasil ele passa, no período do primeiro reinado, por uma crise econômica bastante grave, a chamada crise do interciclo. Terminou um ciclo econômico, que foi o ciclo da mineração. A mineração ela já não dá o dinheiro que deu para o Brasil durante muito tempo e ainda não começou o próximo, que vai ser o ciclo do café. A gente vai falar disso mais adiante. Então, um terminou, o outro ainda não começou, e o Brasil, então, tem uma balança comercial nesse momento deficitária. Né? O Brasil gasta mais do que arrecada, o Brasil está de portas abertas para importações vindas principalmente da Inglaterra, isso gera um gasto, e toda a questão do processo de independência é uma questão custosa também, custa dinheiro esse processo. Porque, bom, você tem que criar instituições, você tem que fazer as coisas funcionarem, enfim, é difícil. Nesse momento, em termos políticos, o Brasil vai estar dividido em dois grupos. Tem livros, gente, que falam em partidos. Eles não eram partidos exatamente ditos, né? Eles não tinham estatuto, eles não tinham uma ideia de partido. Por isso eu chamo de grupos mesmo, né? De um lado, o chamado grupo dos portugueses. Eles têm esse nome porque, em sua maioria, politicamente falando, eles fazem parte do grupo das pessoas que vieram junto com a família real. Então, por isso eles seriam portugueses, né? São, em geral, grandes comerciantes. Quando eu digo grandes comerciantes, meu querido, eu não estou falando do seu Manuel da padaria da esquina. Estou falando de importador, exportador, estou falando de grande comerciante. Esse grupo ele está concentrado no Rio de Janeiro. Ele é um grupo palaciano, ele é um grupo muito próximo à família real. Ele foi um grupo que influenciou muito Dom Pedro na questão da independência. E esse grupo defende que o modelo político que o Brasil tem que adotar tem que ser um modelo de muito poder centralizado. Muito poder na mão do governo central e na mão do imperador. Porque eles são um grupo relativamente pequeno, que se concentra no Rio de Janeiro e quer ter influência no país inteiro. Então, para eles, é interessante que todo o poder esteja ali no Rio de Janeiro. Do outro lado, com interesses divergentes, a gente tem o chamado grupo dos brasileiros. Né? Esses brasileiros também significa que estavam aqui há mais tempo. Quem são eles? São os latifundiários, os grandes proprietários de terra. Né? Esse grupo ele está difuso, ele está espalhado pelo Brasil. Você tem latifundiário no Rio Grande do Sul, você tem latifundiário em Minas Gerais, você tem latifundiário na Bahia, ele está bem espalhado. E esse grupo ele defende uma descentralização maior do poder. Ele defende uma autonomia local maior.
Essa vai ser, gente, durante muito tempo, a grande discussão política no Brasil. Centralizar o poder na capital ou fragmentar o poder, deixar o poder difuso, poder centralizado ou descentralizado. Essa discussão ela vai repercutir durante bastante tempo daqui para frente. Bom, em 1823, então se a gente pensar que a independência em setembro de 22, 23 é logo ali, o, o imperador vai convocar uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte, né, e ela está em discussão aqui embaixo, né, uma Assembleia Constituinte, ela se reúne para escrever um projeto de Constituição, né, para escrever como a Constituição deve funcionar, como o Brasil vai ser, enfim, para estabelecer as regras do jogo. Aquilo que a gente já conversou sobre o que é uma Constituição. Então, o pessoal se reúne para discutir como vai ser. Nessa Assembleia, quem tem maioria são os chamados brasileiros. Os brasileiros são mais articulados pelo país todo, eles conseguem maioria dos representantes, eles, enfim, vão estar com maioria nesse grupo e começam a dar forma a uma Constituição que atende aos anseios deles, né? A Constituição que eles começam a preparar, que ficou conhecido, o anteprojeto, né? Ou seja, o rascunho da Constituição, ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Depois eu vou explicar por que desse nome, né? Esse anteprojeto, ele não foi bem recebido pelo Dom Pedro I, porque esse anteprojeto tirava poderes do imperador. Esse anteprojeto deixava o imperador do Brasil com um certo jeitão de rainha da Inglaterra, né? Aquele que tem um poder simbólico, mas os poderes eles estavam bem difusos lá nas regionalidades. Dom Pedro I fez o quê? Ao invés de negociar, ao invés de tentar construir, ao invés de jogar politicamente, Dom Pedro I optou pela via autoritária. Dom Pedro I mandou fechar a Assembleia, Dom Pedro I prendeu deputados, Dom Pedro tomou uma atitude bastante brusca e colocou todo aquele grupo das elites locais que estava ali trabalhando com uma ideia de Brasil, de como as coisas deveriam ser, colocou todo esse grupo contra ele, o que é uma decisão bem que vai ter repercussões posteriores. O Brasil, então, vai ficar sem Constituição? Ah, não pode, tem que ter Constituição. Tá bom, vai ter Constituição. O Brasil vai ter sua Constituição, enfim, então, em 1824. A Constituição de 1824, gente, a primeira Constituição do Brasil e a Constituição que mais tempo teve em vigor no Brasil, ela foi uma Constituição elaborada pelo próprio Dom Pedro I, mas não muito, né? Porque Dom Pedro I não era um cara de luzes, não era um cara de erudição, e pelo círculo muito próximo dele, né? Em especial, tem um grande amigo do Dom Pedro, se chamava o, o Chalaça, que era o conselheiro pessoal dele, teria sido ele quem bolou boa parte disso que está aqui. A Constituição de 1824, então, ela foi outorgada por Dom Pedro I. O que significa dizer, gente, que uma Constituição é outorgada? Significa dizer que ela é imposta. Significa dizer que ela é colocada à força. Olha, é essa. Quem gostou, gostou, e quem não gostou, que trate de gostar. Então, não houve uma discussão, não houve uma votação, ela foi outorgada por Dom Pedro I. Essa Constituição, gente, ela vai trazer diversas questões importantes. Dentre elas, a questão da divisão e da organização dos poderes de Estado. Conforme a gente vem estudando, né, gente, o Iluminismo, que é a grande doutrina política da época, falava numa tripartição dos poderes, na divisão dos poderes em três: legislativo, executivo e judiciário. No Brasil, se inovou e a gente instituiu uma divisão em quatro poderes. Bah, professor, ainda mais dividido do que no iluminismo. Ou não, conforme a gente vai ver. No legislativo, a gente tem uma Câmara dos Deputados, e essa Câmara dos Deputados
ela tem uma representação local e um Senado, né? Copiado de quem? Dos Estados Unidos, né, gente, que tem esse modelo também, né? Os deputados da Câmara dos Deputados são eleitos e os senadores, eles são indicados pelo imperador. E o mandato deles é vitalício. O cara passa o resto da vida no Senado indicado pelo imperador. Então aí a gente já vê que o imperador ele tem uma boa influência no poder legislativo. O poder executivo, gente, de cumprir, de implementar as políticas públicas, ele é um poder do imperador. O imperador exerce esse poder, o imperador nomeia ministros, o imperador cria políticas, o imperador decide gastos, isso é que faz o poder executivo. No Brasil, o império é o imperador que faz. O poder judiciário é o poder de julgar, de fiscalizar o cumprimento das leis. Ele está representado por juízes e tribunais. Nesse sentido, como são escolhidos juízes e tribunais no Brasil? Por concurso público. Isso é hoje, né? No século XIX, juízes e tribunais eram nomeados pelo imperador. Então, olha isso. O imperador é o poder executivo. Ele nomeia uma parte do legislativo e ele nomeia o poder judiciário. Tá grande o poder desse imperador, né? Mas, como diriam os comerciais da Polishop, não é só, tem mais, né? Como assim? Existe um quarto poder que não foi projetado pelos iluministas, o chamado poder moderador. O poder moderador, né, gente, é a chave para entender o que o Dom Pedro II, o Dom Pedro I está fazendo aqui, né? O poder moderador, ele é o poder de criar harmonia entre os poderes. Então, ele é um poder que pode rever as decisões dos outros poderes. E ele está oficialmente colocado, então, acima dos outros três poderes. E o poder moderador ele é um poder pessoal do imperador. Então, não satisfeito em ter uma grande parte do seu poder vinculado aos três poderes, ele cria mais um que é pessoal, que é dele e que está acima dos outros. Meus queridos, minhas queridas, se existem quatro poderes, mas se um desses quatro manda nos outros três, não existem quatro, né? Se eles não são iguais, né? Vamos lembrar, a gente viu essa discussão lá quando a gente trabalhou com o iluminismo. A teoria dos três poderes, ela parte do princípio que esses poderes, eles têm que ser absolutamente independentes entre si. Se existe um quarto e a grande atribuição desse quarto poder é mandar nos outros, a gente não tem quatro poderes. A gente está falando de uma Constituição que centraliza e centraliza muito o poder na figura do imperador. Tem mais questões nessa Constituição? Tem, claro que tem. Eu mostro elas para ti, enfim, na próxima aula. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado. Até a nossa próxima aula de história, tá bom? Até mais.